Olha só uma coisa que parecia impensável há alguns anos, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. De repente, todo mundo está falando sobre isso. E essa discussão traz de volta aquelas velhas questões de geopolítica, sabe? Coisas que pareciam estar lá no fundo da gaveta e que agora nos obrigam a olhar para um cenário bem complexo. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar, né? No meio dessa confusão toda, dessa tensão global, onde é que o Brasil se encaixa? O que de fato aconteceria por aqui se o mundo mergulhasse num conflito dessa proporção? É isso que a gente vai tentar entender agora. Ok, mas antes de falar de guerra, a gente precisa dar um passo atrás. Para entender o risco, primeiro a gente tem que entender o tabuleiro, o jogo de poder global, que, olha, está passando por uma das maiores transformações das últimas décadas. Pensa o seguinte, por muito tempo, a relação dos Estados Unidos com a China foi baseada numa grande aposta. A ideia era simples. Vamos trazer a China para o jogo do capitalismo e, com o tempo, com a prosperidade, ela vai se tornar uma democracia. Só que a China olhou para o que aconteceu com a União Soviética e pensou, não, obrigado. Ela se abriu economicamente, mas fechou a porta para a liberalização política. E essa decisão mudou completamente o jogo. E essa tensão toda, ela não é por acaso. Tem um investidor muito conhecido, o Ray Dalio, que tem uma tese sobre isso. Ele basicamente diz que, olhando para a história, as transições de poder entre grandes nações raramente acontecem de forma pacífica. A menos que uma das potências simplesmente desmorone por dentro, o mais provável é o que ele chama de choque inevitável. E para complicar ainda mais esse cenário, o bloco que deveria ser o grande contrapeso à China, o Ocidente, está uma bagunça. Os Estados Unidos andam aplicando tarifas em aliados de longa data, enquanto a Europa vê um retorno forte do nacionalismo. Ou seja, o mundo ocidental está dividido, brigando entre si, o que, ironicamente, pode acabar acelerando o próprio declínio que eles tanto temem. Bom, a gente falou do cenário geral, da tensão no ar, mas toda a grande fogueira começa com uma faísca. E muitos especialistas concordam sobre onde essa faísca tem mais chance de aparecer e incendiar tudo. E esse lugar tem nome: Taiwan. Pois é, essa dinâmica toda entre Estados Unidos e China, ela é tão clássica, tão estudada, que tem até nome. Os historiadores e analistas chamam de armadilha de Tucídides. É basicamente o que acontece quando uma potência que está crescendo, no caso a China, começa a assustar a potência que já está no topo, os Estados Unidos. A história mostra que, na maioria das vezes, isso acaba em guerra. Tá, mas por que Taiwan? Por que essa ilha pequena causa tanto alvoroço? A resposta vai muito além de território. Taiwan é literalmente a fábrica de microchips do mundo. Quem controla a ilha controla o futuro da tecnologia. Além disso, controla rotas marítimas vitais. E para os Estados Unidos, defender Taiwan virou uma questão de honra, de credibilidade global. É aqui que o negócio fica realmente perigoso, por causa do tal efeito dominó. Vamos imaginar a cena. Os Estados Unidos, por algum motivo, não defendem Taiwan. A primeira peça do dominó a cair é a credibilidade americana. Na sequência, aliados como o Japão e a Coreia do Sul teriam que repensar toda a sua estratégia. Eles se rearmariam, se alinhariam com a China. De repente, um único evento poderia redesenhar todo o mapa de poder do planeta. Beleza, o cenário global tá tenso, a gente já entendeu. Agora, a pergunta de $1 milhão. E o Brasil com isso? Onde é que a gente entra nessa história toda? Seremos um alvo, um coadjuvante ou, quem sabe, uma espécie de refúgio? Olha, a primeira grande vantagem do Brasil é uma coisa que a gente nem para pensar: o nosso endereço, o nosso CEP. Militarmente falando, a gente está na vizinhança mais tranquila do planeta. A gente não tem vizinhos com armas nucleares, não existe nenhum tipo de corrida armamentista por aqui. Isso, por si só, já é um escudo protetor gigantesco. Mas não é só a geografia que nos protege. Tem a nossa diplomacia, a nossa posição no mundo. O Brasil conseguiu uma coisa raríssima. A gente não tem inimigos entre as grandes potências. Muito pelo contrário, a gente vende para todo mundo. A gente vende para a Rússia e para a Ucrânia, para a China e para os Estados Unidos. Essa neutralidade comercial é um escudo tão poderoso quanto o geográfico. Agora, se tem uma carta na manga que é quase um super trunfo para o Brasil, essa carta é a comida. A lógica é muito simples. Em meio a uma guerra, ninguém em sã consciência ataca a sua principal despensa. E as projeções indicam que o Brasil será responsável por cerca de 80% de todo o crescimento da produção de alimentos no mundo nos próximos anos. E isso nos torna indispensáveis. E é aqui que a análise dá uma virada bem interessante. Pode até parecer estranho, eu sei, mas e se toda essa crise global, na verdade, se transformar numa oportunidade única para o Brasil? Especialmente se a gente olhar pelo lado do dinheiro, dos investimentos. Dá uma olhada nesse número: 34%.
Isso aí é uma projeção de crescimento para a Bolsa Brasileira. E o que isso quer dizer? É um sinal muito claro de que o capital, o dinheiro inteligente, está procurando um lugar seguro para pousar. E com o resto do mundo em turbulência, o Brasil começa a aparecer no radar como esse porto seguro. Só que tem um outro sinal, talvez até mais forte do que o dinheiro gringo chegando. E esse sinal, curiosamente, é o silêncio. Faz mais de 4 anos que a gente não vê uma empresa grande e relevante abrindo seu capital na bolsa, fazendo um IPO. Isso é muito, muito atípico. A pergunta é, por que os donos das empresas não querem vender suas companhias agora? Para entender por que isso é tão importante, a gente precisa saber a diferença entre duas siglas, IPO e OPA. É bem fácil, pensa assim. Um dono de empresa faz um IPO, ele vende ações ao público quando ele acha que o preço está bom, que a empresa está valendo muito. Já a OPA é o contrário, é quando ele acha que o preço está baixo demais, uma pechincha, e resolve comprar as ações de volta. E aí que está o pulo do gato. Em vez de vender, o que os donos das empresas no Brasil estão fazendo? O exato oposto. O mercado está cheio de PIPOs, de donos recomprando as próprias empresas. Esse é o recado mais poderoso que existe. Quem mais entende dos negócios, os próprios donos, está dizendo com o próprio bolso que as empresas brasileiras estão incrivelmente baratas. É um voto de confiança gigantesco. Então, juntando todas as peças, o mundo num cenário de possível colapso, o Brasil posicionado como um fornecedor essencial e os próprios empresários brasileiros apostando tudo aqui dentro, a gente fica com essa dúvida no ar. Será que o Brasil é mesmo um refúgio seguro no meio do caos? Ou será que a gente está só no olho do furacão, naquela calmaria perigosa que vem antes da tempestade de verdade?